Então, como é o século? É o que a gente vai entender hoje nesta live, né? E eu quero começar falando sobre os sinais da volta de Cristo. Então, hoje eu vou abrir muito a Bíblia para que a gente possa entender esse assunto direitinho. E eu vou abrir agora em Mateus 24, verso 3, para a gente ver o que iria acontecer no tempo do fim, né? E quais seriam os sinais da volta de Cristo. Porque nós não iremos para o céu sem Jesus. Nenhuma religião salva sem Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, se nós queremos ir até Deus, nós precisamos ir até Cristo. Então, Mateus 24, o verso 3 em diante, a gente vai estudar um pouquinho aqui. Eu já vou começar falando porque é um assunto um pouco longo e eu não quero perder nem um pouquinho de tempo, né? E também não quero que fique uma live muito grande. Então, olha só, no verso 3, os discípulos estavam sentados com Cristo e eles perguntam a Jesus quando iria acontecer essas coisas, que sinais, né, haveria da volta dele e da consumação do século. E aí Jesus ele começa a falar algumas coisas que estariam acontecendo no tempo do fim, a partir do verso 4, onde ele diz assim, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, né? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então nós temos que ter cuidado. E para que a gente não seja enganado no tempo do fim, nós precisamos estudar a Bíblia. Principalmente esse capítulo 24, né, de Mateus. E aí, continuando, ele diz assim, no verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, né, vede, não vos assusteis, porque é necessário, assim, acontecer. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos, né, em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Essa, na realidade, é a perfeita descrição de como nós estamos vivendo hoje, né? Traições, guerras, fomes, terremotos em vários lugares, né? Inundações. Então, ou seja, como se realmente a natureza estivesse revoltada contra o ser humano por ele estar destruindo, né? Ou seja, nós estamos vivendo realmente na época em que Jesus disse que estaria acontecendo essas coisas aqui de Mateus 24. No entanto, lá em 2 Timóteo, né, 13, fala de como as pessoas estariam vivendo no tempo do fim, ou seja, fala do caráter das pessoas. E isso é muito interessante, porque quando você vai ler, você percebe que é exatamente dessa forma que nós vemos as pessoas vivendo hoje. E como seria esse caráter das pessoas? Então, depois vocês podem procurar os versos bíblicos para que vocês possam conferir, tá certo? Em 2 Timóteo 3, 1 a 4, diz que sabe, porém, isto. Olha só como Paulo começa escrevendo, né? Nos últimos dias, olha só, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Espera ainda que eu continuo, né? Eu tenho que comentar sobre isso aqui. Olha só, gente. Se nós formos olhar, antigamente as pessoas também existiam pessoas dessa forma. No entanto, hoje o que mais diferencia das pessoas hoje para antigamente é que antigamente os pais eram, ou os filhos eram obedientes aos pais e hoje eles não são. Esse nome aqui, desafeiçoados. Gente, hoje as pessoas não têm mais afeição a ninguém. A moda agora é ficar, né? Ou seja, é pegar, entendeu? Então, assim, cadê a afeição? Olha só, boa noite, minha linda, para você também. Então, cadê a afeição que as pessoas não têm? Então, implacáveis, né? Então, assim, as pessoas são implacáveis em fazer o mal, caluniadores, vive caluniando uns aos outros, né, mentindo, falando coisas que não aconteceu de fato, sem domínio de si. É o que mais a gente vê. Por que as pessoas muitas das vezes estão fazendo coisas que não querem e não conseguem deixar? Porque não tem domínio de si, né? Cruéis. Gente, eu não gosto nem de assistir jornal, porque realmente a crueldade do ser humano. Eu estava assistindo um testemunho de um pastor e ele disse que já tinha sido morador de rua. Então ele foi pedir ou seja, um sanduíche, né, lá numa lanchonete, e o rapaz foi e falou que se ele conseguisse algumas moedas para pagar um sanduíche, ele daria outro. E ele foi pedir no semáforo. Então aproximou um carro e parou. E o motorista disse que não iria dar, mas o passageiro foi e falou assim: se aproxima que eu vou te dar umas moedinhas. E quando ele se aproximou, ele tinha cabelo grande, né? Ele segurou no cabelo do rapaz e mandou o motorista sair, que era para ele sair arrastando o homem mesmo, né? O pastor, que hoje é pastor na realidade, no asfalto. E ele disse que foi arrastado até o outro semáforo, onde ele caiu e se afastando assim da rua. Ele acabou ficando desmaiado até a tarde e ninguém mais ajudava. Boa noite, Clécia. E aí eu fiquei, até na instante eu estava pensando, meu Deus, como que pode o ser humano ter a capacidade de não entender a dor do outro e ainda fazer uma coisa dessa, né? Então, assim, os homens, né, as pessoas, elas se tornaram cruéis, né, inimigos do bem, que as pessoas só querem fazer o mal, mas não são mais amigos do bem, são inimigos do bem. Traidores, né? É o que mais a gente vê, principalmente, gente, nessas músicas mundanas, né? A letra das músicas é só falando de traição, né? Ou seja, as novelas, tudo que você assiste, até os vídeos que você vê, vídeos curtos, é traições. Então, assim, as pessoas se tornaram realmente traidores. E não é só traição de esposo e esposa, né? Mas traição de amigos também, que a gente tem visto hoje, no mundo de hoje. Atrevidos, né? Então, assim, as pessoas se tornaram atrevidas, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
Abraão, ele foi tido como amigo de Deus. Isso é muito lindo, né? Esse título de amigo de Deus, como eu queria, como eu quero, né, ter esse título. Então, e se nós quisermos, de fato, e buscarmos, nós podemos nos tornarmos amigos de Deus. No entanto, o que a Bíblia está dizendo é que no tempo do fim as pessoas seriam inimigos de Deus e não amigos de Deus, seriam mais amigos dos prazeres. E hoje as pessoas não. A ideia que as pessoas têm de felicidade é viver o momento, né? Então, assim, um momento de prazer. Então, eu troco tudo, todo o meu futuro, a minha eternidade, por um momento de prazer. Aqui, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Então, hoje as pessoas, elas têm forma de piedade, mas não tem nada de piedosos, né? Então, assim, essa realmente é a descrição das pessoas que estariam vivendo nos últimos dias, como diz Paulo, e é a característica mais fiel do ser humano hoje. Então, tudo isso mostra que, de fato, nós estamos vivendo nesses últimos dias, que Jesus, ele está voltando. E como será a volta de Cristo? É incrível que Mateus, ele começa, olha só que interessante, falando dos sinais da volta de Cristo, que vai até o verso 14, onde no verso 14 ele diz que será pregado o evangelho, né? Ou seja, o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. E aí agora, dando sequência, falando da volta de Cristo, no versos 15 aos versos 27, ele fala de um povo, ou seja, os fiéis de Deus, que seriam perseguidos por conta da palavra do Senhor. Né? Aqui no verso 20 ele diz assim, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Ou seja, Jesus ele está pedindo para que a gente ore, para que a nossa fuga, a nossa perseguição, porque assim, os fiéis no tempo do fim serão perseguidos, que esse é outro tema, outro assunto que eu já coloquei aqui nos meus assuntos de lives, em que nós iremos falar. Mas, e como será a volta de Cristo? No verso 29 a 31, diz como que seria. Por quê? Para que a gente não seja enganado. Porque no tempo do fim, assim, no finzinho mesmo, quando Jesus já estiver voltando, Satanás, ele vai aparecer em vários lugares, vai passar na televisão, se dizendo ser Cristo, dizendo que mudou a lei de Deus, né? E as pessoas veem, então as pessoas vão achar, Jesus já voltou. Por isso que aqui em alguns versos, Jesus disse assim, quando disserem que ele está em algum lugar, não vá, né? Porque não é Jesus. E como que seria a volta de Cristo para que a gente não seja enganado? Então, o verso 29 diz assim, logo em seguida a grande tribulação daqueles dias, então, a grande tribulação daqueles dias. E Paulo disse o quê? Que no tempo do fim as pessoas estariam vivendo tempos difíceis. E eu acho que nós estamos vivendo tempos difíceis. Né? Eu acho que se perguntar para qualquer pessoa vai dizer que a vida não está boa. Tem alguma coisa faltando, ou tem alguma coisa que está trazendo dor e tristeza, sofrimento, em que a pessoa não consegue resolver. Então, nós estamos vivendo no tempo do fim. E aí, o que a Bíblia está dizendo? Em seguida, a grande tribulação daqueles dias, né? O sol vai o quê? Escurecer. Né? Então, assim, a lua não vai dar sua claridade. E as estrelas cairão do firmamento. Então, cairão da onde? Do céu. Né? Os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande cangor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus, ou seja, da terra. Né? Então, como é que Jesus vai vir? A Bíblia diz que Jesus vai vir com poder e grande glória, com seus anjos tocando trombeta, e aí esses anjos vão sair nos quatro cantos da terra, buscando os escolhidos do Senhor para levar de encontro, né, com ele. E antes dessa volta, o que acontece? Grande terremoto. Hoje a gente vê acontecendo em alguns lugares. Mas quando Jesus voltar, o terremoto vai ser no mundo inteiro. Vai abalar o mundo inteiro, né? Então, assim, vai haver uma grande escuridão. Mas é uma escuridão tão grande, mas tão grande, que vai começar, vamos dizer, que meio-dia e vai continuar até Jesus voltar. E quando a lua aparecer no céu, vai ser vermelha como sangue, como diz lá em Apocalipse. Então, assim, será dessa forma. Esses são sinais de como Jesus virá, para que a gente não seja enganado, acreditando que Jesus voltou quando na realidade ele ainda não voltou. Outra coisa, gente, que me veio aqui no pensamento é que muitas, não querendo, assim, não estou criticando, mas assim, muitas igrejas acabam achando que Jesus vai haver um arrebatamento secreto, né? Vamos dizer que eu estou aqui com um monte de gente, então eu estou aqui fazendo live, e aí eu vou ser arrebatada. Então a live vai ficar aqui, cadê eu? Entendeu? E assim as pessoas não vão ver, só vão ver os salvos. E a Bíblia diz que não é verdade. O verso 27 diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, quando Jesus voltar, gente, vai ser como um relâmpago. O relâmpago, ele aparece do outro lado do mundo, mas a gente vê nem que seja aquela faísquinha, né? Lá em Apocalipse também, para que a gente entenda melhor isso, Apocalipse, eu acho que capítulo 1, verso 7, diz assim, que todo o olho verá. Então, ou seja, todo olho vai ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Não será apenas, ou seja, os crentes. Não é só privilégio dos crentes. É privilégio de todo mundo, né? Todos irão ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Só que aí, Jesus voltou. E o que acontece logo em seguida? Quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 20, porque é interessante, gente, a Bíblia, ela é incrível, né? A Bíblia, ela começa mostrando como foi que Deus criou todas as coisas. Depois ela fala do povo de Deus, do sofrimento que eles enfrentaram.
né, de tudo que eles passaram. E aí ela termina falando de como eles venceram em Cristo, né? Então, assim, o capítulo 20 e 21 de Apocalipse é mostrando a vitória do povo de Deus, daqueles que confiaram no Senhor. E isso é incrível. É tão incrível que é como se fosse um conto de fadas, mas não é um conto de fadas qualquer, que nunca existiu. É algo real, né? Que existiu, que existe e que existirá. Então, assim, a Bíblia também termina com feliz para sempre, do povo de Deus, vivendo a eternidade, né? Onde jamais irão provar da morte. E isso é incrível. Então, quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 20, verso 4, olha só o que acontece. O milênio. E o que é isso, o milênio? O milênio, gente, é a volta de Cristo. Quando ele voltar, começa a contagem do milênio. E aí, os salvos serão, né, irão para o céu. E a Bíblia diz que a terra vai ficar coberta de morte. Olha só, gente, eu tô falando aqui, mas eu vou mostrar os versos para vocês. Então, se vocês não estiverem acreditando em mim, ok, tudo bem, é só ir lá ler a Bíblia. Se vocês lerem esses versos, vocês vão ver que realmente eu estou falando que está na Bíblia. Então, vamos ler aqui, capítulo 20, né, o verso 3 ou 4, e olha só o que diz aqui. 24 diz assim, ó: Vi também tronos, e neles se assentaram aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, que esse também é outro tema, né, que a gente vai falar da besta, ou seja, do sinal de Deus e o sinal da besta. Você sabe qual é? Nem tão pouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, né, ou na mão, ou seja, na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ou seja, o milênio. Então aqui Jesus está falando, ou seja, a Bíblia está falando do povo de Deus, né, que Jesus volta, ele vai levar os salvos para o céu, onde eles lá vão passar 1000 anos e eles vão reinar com Cristo. Eu não sei se vocês já viram, né, filme de reis, onde eles se sentam no trono e mandam em todo o seu reinado, né? Então nós, gente, olha que incrível. Tinha um pastor que eu amava muito ele, né? E assim, ele pregava, quando ele pregava, ele abria a boca para pregar. Ele poderia passar 2, 3 horas e você ainda ansiava por ouvir ele. E ele pregou sobre o céu, foi incrível a pregação dele sobre o céu. Ele falou assim, que o céu é tão lindo, é tão maravilhoso, que se nós fôssemos chamados apenas para limpar o chão, já valeria a pena. Mas nós não somos chamados para limpar o chão, nós somos chamados para sermos príncipes e princesas, vivendo pela eternidade e felizes para sempre. Então é incrível, gente, a palavra de Deus é linda, né? É incrível como nos mostra e nos dá esperança. E não é uma falsa esperança, é uma esperança verdadeira de algo que vai acontecer de fato. Querendo ou não, vai acontecer. Eu acreditando ou não, vai acontecer. Porque não depende de mim, depende do nosso Deus que prometeu. E ele cumpre as promessas dele, né? Então, ou seja, então Jesus volta, leva para o céu os salvos, que eles irão reinar com Deus lá durante 1000 anos, que é o milênio. E a terra, como que ela ficará? Olha só, gente, como que a terra ficará? Isso também é incrível, porque a Bíblia tem resposta para tudo, né? A terra, nesse tempo, durante os 1000 anos, em Jeremias, né? Então, assim, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês aí, né? Jeremias, capítulo 4, verso 33. Veja que lindo diz aqui, né? Verso 33. Olhei, 33 não, gente, 23, tá bom? 23 a 26. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia. Então a terra vai ficar sem forma e vazia, como era antes de ser criada. Para os céus e não tinha luz. Então, uma grande escuridão, como era antes de ser criada. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, ou seja, todas essas construções lindas que a gente vê hoje, que o homem fez, quando Jesus voltar com aquele grande terremoto que vai acontecer e será mundial, vai derrubar tudo, e a terra vai ficar toda destruída. Eu já vi pessoas falarem que dizem, não, a terra não... O mundo não vai acabar, quem vai acabar são as pessoas. Só que a Bíblia diz que esse mundo será destruído, e onde os salvos irão morar, né? Que a gente vai ver nesse instante, tá bom? Então a terra, só que, ou seja, a terra fica toda destruída, mas ela fica também coberta dos mortos perdidos. Porque quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar, que esse também é outro assunto que a gente vai falar depois, todos aqueles que morreram em Cristo, e junto com os que estiverem vivos, que serão transformados num abrir e fechar de olhos, serão levados para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. No entanto, e os perdidos, né? Porque assim, os mortos perdidos desde o início, ainda não chegou o tempo de ressuscitar, né? Porque vai haver 2 ressurreições, a gente vai ver nesse instante ali em alguns versos. E os que estiverem vivos, perdidos, olha o que a Bíblia diz, Jeremias 25, né? Jeremias 25, cadê aqui? Jeremias 25, 33. E olha só que interessante o que a Bíblia fala sobre isso. Os que o Senhor entregar à morte, naquele dia, se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, né? Nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra, ou seja, como cocô, né? Então, ou seja, a terra vai ficar o quê? Coberta de mortos, toda destruída, mas cobertas de mortos, né? Com os mortos perdidos. Porque ainda não chegou o momento de Jesus dar a cada um segundo o que fez, né? Aí agora a gente vai, e no meio de toda essa destruição, só ficará na terra quem?
Satanás e os anjos caídos. Isso a gente vê onde? Em Apocalipse, capítulo 1, ou capítulo 20, do verso 1 ao 3, que diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e prendeu por 1000 anos, ou seja, um milênio, né? Em que os salvos estarão lá no céu. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganassem as nações, até se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, a terra vai ficar coberta de mortos, todas destruídas, e só vai ficar aqui Satanás e os anjos. E essa prisão, gente, é simbólica. Por que é simbólica? Porque Satanás ele vai ficar aqui na terra, numa grande escuridão, no mundo todo destruído, sem ninguém para ele tentar. Então ele vai estar preso, né? Para onde ele for, só vai encontrar destruição. Só que será por pouco tempo, ou seja, durante 1000 anos, né? Enquanto os salvos estiverem lá no céu. E após os 1000 anos, o que é que vai acontecer? Então, após os 1000 anos, gente, os mortos perdidos ressuscitarão e Satanás será, ou seja, né? Satanás ele vai seduzi-los para a última batalha, para atacar a cidade de Deus, que vai descendo do céu com os anjos dentro, o Espírito Santo, Deus e os salvos. Agora eu fiquei pensando em algo. Eu morria de medo porque a mãe dizia que o mundo iria acabar com fogo. E eu ficava pensando, mas se vai acabar com fogo, quem que vai se salvar? Todo mundo vai se queimar. E é aqui que Deus mostra que não. Os salvos que estarão dentro da cidade santa, nenhuma chaminha de fogo, que a gente vai entender como é essa cidade, né? Nenhuma chaminha de fogo vai cair sobre eles. E aí, olha só o que vai acontecer. Mas Deus os matará com o sopro de sua boca. Então, Apocalipse 20, do 5 a 10, é o que diz, né? Que é pra gente entender, gente, porque como é um assunto muito polêmico e às vezes, assim, há controvérsia entre as igrejas, a forma de pregar sobre esse assunto, o bom é que a gente vá lendo na palavra de Deus, para que as pessoas vão vendo o que ela está dizendo, né? Para que não diga assim, você está mentindo, porque eu posso achar uma coisa, fulano pode achar outra coisa, mas o que a Bíblia está dizendo tem que ser o ponto real, né? Então, assim, eu acho isso, fulano acha isso, mas o que a Bíblia está dizendo? Então, o que a Bíblia está dizendo tem que ser aquilo que nós devemos acreditar, porque ela é a base, é a palavra de Deus, né? Então, vamos lá, o verso 5 diz assim, os restantes dos mortos, então assim, porque a Bíblia diz que a terra vai ficar coberta de mortos, porque os salvos irão para o céu. E aí, o restante dos mortos, né, esses que ficaram todos mortos desde o início do mundo, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, assim, eles só vão ressuscitar depois que completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte... Samuca, meu amor, meu filho tá batendo aí, tá atrapalhando aqui, tá? Aqui assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Olha que maravilha. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Quando, porém, se completarem, né, os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E por que Satanás será solto da sua prisão? Porque Jesus ressuscitará os perdidos. E ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Olha só, o número dos perdidos serão como a areia do mar. E aí, ou seja, todos esses perdidos, né, aqueles grandes homens de guerra que morreram lutando, aqueles imperadores que eram terríveis de maldade, e as pessoas que nós vemos hoje que realmente não tem um pingo de amor, né, de misericórdia pelas outras, todas essas pessoas irão ressuscitar após 1000 anos. E aí, Satanás, né, sairá a seduzir as nações, que há, né, nos 4 cantos da terra, os Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, ou seja, a última peleja, né, a última batalha. O número dessa é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, ou seja, a cidade santa, né, que estava descendo para a terra. É a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontrava não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos do século. Gente, agora a gente vai tentar entender isso aqui, porque aqui dá uma conotação de que os perdidos irão viver eternamente sofrendo, sendo queimados. Quando a gente pega isso aqui literalmente, realmente é isso que quer dizer. No entanto, nós temos que entender que a Bíblia, principalmente Apocalipse, né, se eu não me engano, 80% do texto apocalíptico, ele não entende como se lê, né? Ele é simbólico. Então, assim, a gente vai fazer algumas perguntas aqui, que é para que vocês entendam que não é que a pessoa vai ficar queimando de eternidade a eternidade. Imagine, você queima um dedo hoje e você já sente uma dor tão terrível, mas tão terrível que né, não consigo nem explicar. Imagina agora você queimando o corpo todo, você toda. Seria um Deus de amor se Deus permitisse que seus filhos, mesmo que tenha errado, imagine você como pai, mesmo que seu filho tenha cometido uma atrocidade, né? Vamos dizer que você tinha 2 filhos e um filho acabou matando o outro. Mesmo assim, você vai ter compaixão. No fundo, você não vai querer que esse outro filho morra também. Então, assim, se Deus
fosse um Deus, porque assim, Deus é amor, mas ele é justiça. Então assim, ele vai tratar com justiça com cada um, né, da forma que a pessoa agiu pelo livre-arbítrio que Deus deu. Mas Deus seria um Deus de amor se permitisse que as pessoas se queimassem a vida inteira, eternidade a eternidade, agoniando ali, agonizando. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Você acredita nisso mesmo? Ou seja, você acredita que o paraíso, que a Cidade Santa é um paraíso, né? Ou seja, de felicidade, de eternidade a eternidade? E se você acredita nisso, você acredita mesmo que as pessoas seriam felizes vendo outras pessoas se queimando o tempo todo ali, agonizando? Imagina uma mãe que tem um filho, e ela se salvou e o filho não se salvou. Você acredita que essa mãe vai ser feliz vendo seu filho queimando ali o tempo todo? Ela ia implorar a Deus para que Deus tirasse ele dali, você está entendendo? Então, assim, isso não faz sentido. Aí as pessoas dizem, mas é o fogo eterno, ele não se apaga. Apaga, sim, sabe por quê? Porque quando a gente vai lá para Sodoma e Gomorra, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Deus enviou o fogo eterno, queimou, apagou. Hoje Sodoma e Gomorra não continua acesa, né? Queimando ainda. As pessoas que moravam ali morreu, acabou. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Isso aqui, quando Deus falou esse finalzinho aqui do texto, é simbólico. Você tem que entender o contexto. Só que assim, você não tem só que entender o contexto. Para que a gente entenda a Bíblia, nós precisamos ler toda a Bíblia e comparar os textos para saber o que realmente quer dizer, para que a gente não seja enganado. O problema é que muitas das vezes a gente pega um verso e quer dizer que é daquela forma, sem procurar outros textos que vai explicar melhor aquele texto, né? O que quis dizer. Então, não é dessa forma, né? E Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 2, olha só o que ele fala, só para confirmar isso que eu estou dizendo, isso aqui é simbólico, né? Não é que você vai ficar se queimando a vida inteira. Então, 2 Tessalonicenses, né? 2,8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o que a Bíblia está dizendo é que Deus vai destruir essas pessoas, né? Ou seja, é a segunda morte, a morte que Cristo morreu em nosso lugar e que nós não aceitamos. Ou seja, Jesus, ele sofreu tudo em nosso lugar, ele ganhou, ele merece a vida, mas ele nos dá a vida e já morreu a nossa morte. A morte que nós morremos hoje, na realidade, é como se fosse um descanso, mas a morte de Cristo já foi em nosso lugar para que a gente tivesse a vida eterna. Então, se eu não aceito, eu vou ter a morte eterna, que é a segunda morte. Então, essa morte é o descanso. A segunda morte é a morte que Cristo morreu em nosso lugar. Agora vamos aqui, né? E como será a Cidade Santa? Agora vamos lá para nosso tema, gente, que é lindo, né? Ou seja, esse tema. Eu só queria falar sobre isso porque vocês precisavam entender, né, que primeiramente tudo isso tem que acontecer. Então, Jesus desce do céu com a Cidade Santa, os salvos dentro, né? Os anjos, o Espírito Santo, Deus, e ele vai fazer a habitação dele. Então, assim, os perdidos serão queimados, Satanás será queimado também. A morte, que hoje a gente diz assim, só não tem jeito para a morte, mas Deus vai dar um jeito na morte, porque a Bíblia diz que até a morte vai ser morta, né? Vai deixar de existir. Olha que glória, que maravilha. Você está entendendo? Então, depois que tudo isso aconteceu, aí agora sim, nós iremos viver a eternidade sem choro, sem pranto, sem tristeza, sem dor, como diz a palavra de Deus, né? E aqui a gente vai ver como é a Cidade Santa. Vai, deixa nós rapaz, viu? Mamãe vai nesse instante. Então, assim, vamos ver como é a cidade. Então, Apocalipse capítulo 21. Olha só, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, capítulo 21, verso 2. Deixa eu só encontrar aqui. 21, verso 2 diz assim, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Olha que linda, né? Então, essa é a cidade santa, que será a capital, ou seja, interessante que Deus ele vai vir morar aqui conosco nessa terra. Olha que lindo! Ele vai trazer a cidade dele,
Quando eu falo sobre isso, eu penso em um filme que eu assisti, que eu não sei nem como era o nome, onde tinha uma casinha que saía voando. Então, assim, Deus vai descer com a cidade inteira. Olha que incrível para trazer para cá, né? Para morar com a gente. E como é essa cidade? Agora vamos ver os versos 16, né? Eu vou ler alguns versos aqui só para a gente entender como que é esta cidade. A cidade é quadrangular, então é quadrada, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara de até 12.000 estádios, né? O seu comprimento e largura e altura são iguais. Então, imagine, é o mesmo tamanho do comprimento, da largura, que ela é quadrada, e da altura, os muros são iguais. Essa é a cidade de Deus. O verso 14, né, diz assim... Cadê, meu Deus? O verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, né? E estava sobre este os 12 nomes dos apóstolos de Cristo. Então, assim, a muralha da cidade, né? 12 fundamentos, ou seja, o alicerce, que tem o nome dos filhos, ou dos 12 apóstolos de Jesus. O verso 12 diz assim: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas os nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então ela tem 12 portas, né? Que é 3 portas de cada lado, e cada uma dessas portas tem um nome dos filhos de Israel, que no livro eu falo por que porta você vai entrar no céu. É bem interessante. E você vai entrar pelaquela porta que você tem a sua personalidade, né, igual a um desses filhos de Israel, que depois eu quero falar também, fazer uma live sobre isso, que é bem interessante. O verso 18 diz assim, né? Cadê o verso 18? A estrutura da muralha é de jaspe, tinha também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então a cidade toda ela é feita de ouro. Enquanto aqui as pessoas matam por uma pedrinha preciosa, nós iremos pisar em ouro, né? Agora fica imaginando a gente passando assim e se olhando no espelho, principalmente mulheres que amam se ver no espelho. E a gente se vendo o reflexo da gente como se fosse no espelho. Gente, é lindo demais de se ver, de imaginar, né? Porque eu nunca vi, mas eu fico imaginando, eu fico falando aqui, imaginando como é essa cidade, né? Murada de ouro, com as portas que não vão se fechar, viu, gente? As portas serão abertas, né? E o verso 19 diz assim: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de todas as espécies de pedras preciosas, ou seja, até o alicerce da cidade é de pedras de ouro, né? Ou seja, de pedras preciosas de ouro. Gente, que incrível, né? Como será a cidade de Deus? Mas ainda não terminou, é. Em cada lado dos muros haverá 3 portas, como eu já falei, né? Então, assim, vamos pular aqui. A cidade e a praça serão de ouro, né? Apocalipse 21, 21. Então, vamos ver aqui o verso 21, que diz assim: as 12 portas são 12 pérolas. Olha só, gente, a porta feita de pérolas, que lindo, né? E cada uma dessas portas de uma só pérola, gente. Nossa, chega a dar uma alegria só de falar sobre isso. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Então, a gente vai andar na praça e vai poder se ver como espelho. Agora, imagina essas portas de pérola, como não é linda. Essa cidade de ouro. Gente, Satanás não... hoje Satanás quer mostrar o céu para as pessoas como se fosse um lugar que ninguém queria ir. Né? Onde solta uma fumacinha, os anjos tocando trombeta, que você fica lá sem fazer nada. Mas, gente, a cidade é tão linda que Satanás queria expulsar Deus de lá. Olha que incrível que isso é. Capítulo 22, verso 1 e 2 diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio. Está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Que incrível, gente! Então, seja o trono de Deus que é no meio da cidade, desse trono, né, sai o rio da água da vida, que é claro como cristal, e de uma ponta a outra está a árvore da vida, onde ela dá frutos todo mês, e cada mês dá um fruto diferente. Gente, nossa, que lindo, né?
é algo que, assim, é imaginável. Muito bonito mesmo. Então, e o que não existir... Agora pronto, agora que você já sabe como é que vai ser a cidade, você vai saber o que não vai existir na cidade. Não é incrível? Capítulo 21, verso 4, diz assim... 21, verso 4... E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, as pessoas que se salvarão, que estarão vivendo nessa cidade, não vão mais ter motivos para chorar, não vão perder seus entes queridos, porque a morte já não existe, né? Então, assim, realmente irão viver felizes para sempre. O que mais que não vai haver na nova cidade? Vamos lá para agora, Isaías 35. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui nós vemos pessoas sofrendo, doentes, às vezes perde uma perna, um braço. Mas nessa cidade, 35, Isaías 35, deixa eu só... Mas nessa cidade, gente, não vai haver deficiente físico, né? Nem físico e nem mental, porque Jesus ele vai nos transformar e nos fazer pessoas realmente que ele queria que nós fôssemos antes do pecado, né? Mas o pecado trouxe tudo isso de ruim, tristeza e dor. Então aqui 35, versos 5 e 6, que diz assim: Então se abrirão os olhos dos cegos, então os cegos passarão a enxergar. E se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os surdos passarão a ouvir. Os coxos saltarão como cervos, então as pessoas que são aleijadas vão poder andar. Nossa, que lindo! E a língua dos mudos cantará. Então as pessoas que são mudas, que não falam, irão falar. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermos, né? Então veja que coisa mais linda. O verso 9 diz assim: Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico e júbilo, alegria eterna. Coroará sua cabeça, né? Alegria eterna coroará sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, até os animais serão animais mansos, né? Ou seja, o leão hoje, quem que chega perto? Mas lá nós vamos poder brincar com a juba do leão. Olha que incrível. Então, a mamãe já está terminando. Mas e o salvo? O que eles vão fazer? Eles vão ficar lá parados sem fazer nada? Tem um ditado que diz: os preguiçosos não entrarão no reino do céu. Isso é uma realidade. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 65 agora, né? 65, verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão junto, e o leão comerá palha como boi. Por será a comida da serpente. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, que eu não tinha lido aqui, né? Eu acho que eu acabei trocando os versos aqui. Mas a Bíblia diz que... Agora eu esqueci onde era que estava o outro verso. Então aqui está mostrando que os animais eles serão mansos, né? Até as cobras não fará mal a ninguém. No entanto, tem um verso em Isaías, que eu não estou lembrando agora, que eu acabei trocando, que diz que os salvos irão plantar suas vinhas e comer o seu fruto, construir as suas casas e morar nelas. Por quê? Porque aqui nós plantamos, outras pessoas que comem, porque às vezes rouba, né? Nós construímos as nossas casas e muitas das vezes é para os outros, e lá não. É incrível como a Bíblia diz. Então, mas mesmo trabalhando, só que o trabalhar, gente, será um trabalho não cansativo, será um trabalho onde você se deleita, né? Por exemplo, eu amo trabalhar na minha profissão, que são várias. E isso não é uma coisa enfadonha para mim. Então, lá no céu nós iremos trabalhar, mas não será enfadonho. Só que com que frequência nós iremos adorar a Deus? 66, 23, né? Ou seja, Isaías 66,
22 e 23 diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne perante mim, diz o Senhor, me adorar, né? Então, assim, e a Bíblia está dizendo que é carne, né? Então, assim, não é espírito. Por quê? Porque muitas das vezes a gente tem a ideia que a gente morreu, a gente vai em espírito. Não, a Bíblia está dizendo que será carne. Ele nem falou assim, pessoas, ele falou carne, para dizer quem tem carne é realmente pessoas. Quando Jesus apareceu para Tomé, que ele disse só acreditava se ele tocasse nas feridas de Cristo, Jesus chegou e mostrou, né, as mãos dele feridas e disse: toca. Quem tem carne é pessoas, né, não é espírito. Então Jesus está dizendo: toda a carne irá perante mim. E o interessante que a Bíblia fala aqui, gente, que ao sábado, né, nós temos a ideia assim: eu posso guardar qualquer outro dia. No entanto, a Bíblia está dizendo que lá no céu nós iremos guardar o sábado. Isso não é incrível? E outra coisa interessante que também nós podemos perceber aqui é que nesse culto de adoração, sabe quem que vai ser o pregador? Jesus. Sabe qual é que vai ser o tema, talvez? A história da minha vida, né? Do que Jesus fez para me salvar. A história da sua vida, né? O que Jesus fez para te salvar. Sabe quem serão os cantores? Ou seja, quem será o coral? Os anjos. Gente, que culto surreal não será, né? E claro, nós também podemos cantar nesse coral celestial. Vai ser incrível, incrível mesmo, só de imaginar. No entanto, gente, quem ficará de fora dessa cidade, né? Quem que vai ficar de fora dessa cidade, que não vai poder entrar nela? Apocalipse 21, verso 8. Olha o que aqui fala, né? Apocalipse 21, verso 8. Cadê que eu tô vendo aqui? Não tô enxergando. Quando, porém, aos covardes, né, que não têm coragem de tomar uma decisão, aos incrédulos que não acreditam, olha só, aos abomináveis, né, aquelas pessoas que cometem coisas terríveis e abomináveis, né, aos assassinos, então aqueles que tiram a vida um do outro, os impuros, né, ou seja, que a Bíblia fala que realmente o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dele, né? Então, seja através da moral, né? Ou seja, não cometendo uma imoralidade sexual, e até também da alimentação, para não destruir o nosso corpo. Aos feiticeiros, olha só, gente, aqui inclui, claro, né? Inclui todo tipo de, como que eu diria, para não, né, falar algo que venha ferir as pessoas de outras religiões, mas assim, candomblé, né? Ou seja, macumbaria, tudo inclui aqui nos feiticeiros. Aos idólatras, né? As pessoas que idolatras, e não é só idolatrar as imagens, né? Às vezes a gente idolatra as pessoas, coisas, e nós não devemos idolatrar, devemos apenas amar a Cristo e adorá-lo. E idolatrar a Jesus, né? Aos mentirosos, né? Ou seja, aquelas pessoas que vivem inventando mentiras. A parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha que interessante aqui, gente. Então, Jesus já explicou, tá vendo que a Bíblia explica a si própria? Ali naquele texto, né, diz que os perdidos iriam ficar séculos, noite e dia, sendo queimados. E aqui ele já disse, ou seja, olha que interessante como explica ali. E serão atormentados dia e noite pelos séculos do século, né? Com fogo. Aí aqui o verso 14 que diz o quê? No lago de fogo, né? Esta será a segunda morte. E aqui Jesus está falando do mesmo jeito, ó. Com lago e enxofre, né? De fogo. E a saber, a segunda morte. Então Jesus está dizendo, é a morte. Né? Ou seja, não é que você vai viver de eternidade a eternidade. Você vai, de fato, morrer a segunda morte. Já estou terminando, tá certo? Vamos agora para os últimos textos, então.
Mas em segunda, é o verso 27 também, vamos ver o 27. Quem ficará de fora da cidade? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Já 2 Coríntios, né, que fala também que quais são as pessoas que irão ficar de fora da cidade. Então, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim. 6, 9 e 10, diz assim. Como desconhecidos e, entretanto... Não, gente, eu acho que eu acabei... Deixa pra lá, que esse verso eu acho que eu acabei errando. 2 Coríntios 6. Mas era isso mesmo. Então, vamos aqui, gente. E quem ganhará o céu? Então, quem perderá são essas pessoas, né? E quem ganhará? 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9, já estou terminando. Só para que a gente entenda um pouquinho mais sobre isso. 2,9 diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quem vai entrar no céu, quem vai ganhar toda essa, ou seja, esse céu, né? Essa lindeza que é, né? Esse paraíso, são aqueles que amam a Cristo. E como é que eu mostro que eu amo a Jesus? Será que isso é apenas eu dizer, eu amo Jesus? Será que é só isso? Olha qual é a marca dos que amam a Cristo. Então, João 14,15. Olha o que Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, Jesus provou que nos ama através da sua morte na cruz, em nosso lugar. E nós provamos que amamos a Cristo através da guarda dos mandamentos. Então, esse é o céu, a volta de Cristo, o que vai acontecer nos tempos do fim e que nós precisamos realmente nos preparar. Não é fácil, gente, se preparar para a volta de Jesus. Não é fácil porque o mundo hoje, ele anda para fazer com que a gente perca realmente o céu. É tanta coisas ruins acontecendo e principalmente porque nós somos seres humanos. Se nós somos seres humanos, nós somos falhos e muitas das vezes nós queremos aquilo que vai contrário ao nosso espírito, né? A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a nossa carne, nossa vida carnal, ela deseja aquilo que nos afastará de Cristo, né? Tudo aquilo que nos faz mal é aquilo que a gente quer. É a imoralidade sexual, até as comidas, gente. Aquilo que realmente prejudica a nossa vida é aquilo que a gente quer. Então, assim, no entanto, Jesus está dizendo que nós não devemos desistir, né? Que nós devemos o buscar realmente a fazer a vontade dele. Só para terminar, deixa eu ver aqui o horário. Deu um tempinho ainda. Um dia um amigo me contou uma história mostrando qual é a diferença daqueles que estão buscando fazer a vontade de Cristo e daqueles que não. Porque assim, tem pessoas que dizem assim, mas é impossível guardar os mandamentos de Deus. Sim, não é fácil, porque nós queremos coisas que vai contrário a isso. No entanto, ele contou uma história de que, olha só, vamos supor que tenha uma sala de aula, e nessa sala de aula tem 2 alunos que ficaram no conselho de classe. Um desses alunos era bem esforçado, fez todos os deveres, mas não conseguiu atingir a nota. O outro aluno era bem bagunceiro, não fazia nada, não estava nem aí, não obedecia os professores. E aí o diretor chegou e falou assim, ó, só vai poder passar um desses alunos. Quem que o professor iria passar? O bagunceiro, que não queria nada com nada, ou aquele que se esforçou, mas não conseguiu atingir a nota? Claro que é aquele que se esforçou, mas não conseguiu atingir a nota. Então, esse que se esforçou, mas não conseguiu atingir a nota, é representando os cristãos. Aquele que é bagunceiro e não está nem aí para nada, é as pessoas que não querem saber de Cristo. Então, assim, nós estamos aqui não são porque somos perfeitos. Estamos aqui porque queremos buscar a Deus e queremos fazer o que é certo. Mas assim como Paulo, muitas das vezes, o anseio da nossa alma, a agonia da nossa alma, é porque muitas das vezes nós queremos fazer algo de bom e fazemos algo de ruim. E às vezes as pessoas olham assim, mas fez tanta coisa errada e agora diz, agora eu sou crente. Nós só estamos buscando fazer as coisas certas e nem sempre nós iremos fazer, porque como seres humanos nós vamos falhar e vamos falhar muito nessa vida. E a Bíblia diz assim, aquele que está em pé, que cuide para que não caia.
Porque às vezes a gente se acha que está em pé e fica criticando outra pessoa que já caiu. Quando na realidade nós devemos fazer o que? Orar por essas pessoas. Se alguém caiu, não é criticar que vai ajudar, é orar por elas, porque Deus pode atuar através das nossas orações. Então é isso que eu quero dizer nessa noite, né? Que você não venha perder o seu foco. Que o seu foco, além das suas conquistas aqui na terra, seja conquistar o céu também, ganhar o céu. Porque ele é um lugar lindo, maravilhoso. E a Bíblia é clara em dizer que essa terra será destruída. E onde irão morar aqueles que se salvarão? No céu. Então, se você perder a sua parte lá no céu, você não terá como existir fora de lá. Né? Então, que Deus possa nos abençoar a cada dia. E eu não orei antes de começar, mas eu quero fazer uma oração agora que eu vou terminar a live, tá bom? Querido Deus, nesse momento eu quero pedir por todas as pessoas que irão assistir, Pai, essa live que eu vou colocar no YouTube. Quero pedir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito toque o coração de cada uma delas, que elas possam entender a mensagem que o Senhor quer passar. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a nos preparar para a Tua breve volta e morar lá no céu com o Senhor. Não nos deixa desistir, ó Deus. Sabemos que a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, quer as coisas da carne, Deus. Mas nós queremos, Deus, que o Senhor venha reavivar o nosso espírito, para que assim, ó Deus, nós possamos ansiar por Ti, ansiar pelas Tuas coisas, ansiar pelo céu.